Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a aula de hoje, a gente vai ter na nossa rotina a leitura, continuar ali a leitura do livro do Daniel Munduruku, história que eu vivi e gosto de contar, o dia em que meu tio brigou com a onça. Essa história, como ela é um pouquinho comprida, eu vou lê-la em duas partes, né? A parte um hoje, amanhã eu leio a parte 2, que é o final. A gente vai fazer as correções de matemática e língua portuguesa. Depois nós vamos fazer atividade de fábulas de língua portuguesa na página 190 a 193, etapa 4. E continuando aí a parte de estratégia de cálculo, né? Finalizando, inclusive, atividade 6.6 na página 41. Não esqueçam das aulas do Centro de Mídias, tá? Das 14 às 15h30. Vamos lá para a nossa história de hoje? Quando cresci, o dia em que meu tio brigou com a onça. Quando cresci um pouco mais, tive que aprender coisas que posteriormente seriam muito úteis na minha vida adulta. E como é de hábito de quem vive na floresta, acompanhando os adultos, é que vamos aprendendo o que é necessário. Em alguns lugares, em algumas tribos indígenas, não tem escola. Então, eles aprendem o ofício deles, né? E as coisas, as histórias da tribo com os adultos. Vão passando aí dos mais velhos para os mais novos. Algumas vezes acompanhei meu pai e meu tio nas suas caçadas. Antes disso, porém, fui ao rio pescar siri e ao mangue para pegar caranguejo. No início ia apenas como ajudante, carregava os aturás, ajudava a guiar a canoa, vigiava para que os bichinhos não fugissem. Só depois de algum tempo é que eles me deixaram perseguir e tirar os caranguejos. Quantas vezes fui picado pelas garras afiadas deles? Foi sem dúvida um aprendizado que guardei para a vida toda. Com o passar do tempo, nosso aprendizado vai aumentando. A gente vai aprendendo muitas coisas novas e conquistando a confiança dos adultos. Essa é a preparação natural para caçadas maiores e outras atividades mais perigosas e arriscadas. Um belo dia, saí com meu tio e meus primos para uma caçada. Não seria nada muito cansativo e demorado, pois íamos para o mato e voltaríamos logo. Era apenas uma rápida incursão pelas regiões das antigas roças, onde os animais de pequeno porte vão à procura de alimento, nas árvores e nas raízes, que estão se recompondo, após o abandono do local para que o solo se refaça. Saímos cedo, como é de costume, nos preparamos para a atividade com toda a cerimônia necessária. Tomamos um banho matinal, contamos nossos sonhos uns para os outros, pintamos nossos corpos com urucum e dançamos a dança de gratidão dos espíritos da floresta, pedindo proteção. Depois de tudo organizado, nos pusemos a caminho. 2 horas depois, chegamos à região escolhida e percebemos que o local estava mais calmo que nunca. Meus primos mais velhos e meus tios sentiu que era o momento de ficarmos mais atentos. Agora, algo não estava conforme o esperado. Tudo estava tranquilo demais. Não era comum essa calmaria toda, por se tratar de uma região de grande perambulação de animais. Era um lugar farto de alimento, de folhas, raízes e sementes. Por isso, era o lugar ideal para caçar macaco, cotias, capivaras, veados. Mas esse dia não havia movimentação, e isso só ocorria se esses animais de médio porte estivessem com receio, talvez temendo a presença de um predador perigoso. Daí a preocupação no nosso grupo. Meu tio Moisés, esse é o nome dele em português, pois o nome indígena não posso revelar, aproveitou para nos dar orientações sobre como nos comportar em situações como essa. Disse que tínhamos que andar a favor do vento, para não sermos seguidos pelo predador. Falou também sobre a importância de aprendermos a ler os sinais que a natureza nos apresentava para que não fôssemos surpreendidos. Disse que deveríamos falar pouco para não nos distrairmos nem atrair o predador. Quem fala muito se distrai, disse ele. Quem se distrai acaba virando comida de onça. Nos lembrou sobre o treino dos sentidos: olhos abertos, ouvidos atentos, olfato apurado, tato alerta e, principalmente, uma apurada capacidade de improvisar. Isso se quiséssemos sobreviver.
Mas o grande imprevisto ainda estava para acontecer. Moisés pediu que esperássemos um pouco enquanto ele ia dar uma volta pelas redondezas para verificar o que estava acontecendo. Assim fizemos. 5 minutos depois, ouvimos um grito de Moisés. Era um grito de desespero. Não sabíamos o que fazer. Meu primo mais velho foi o primeiro a correr em direção do grito. Fomos atrás dele. Quando chegamos ao local, não vimos Moisés, mas ouvimos um rosnar. Era uma onça, e das grandes. Cada um correu para uma árvore, menos Olinto, meu primo mais novo. Ele não conseguiu encontrar uma árvore que desse para subir e ficou atônito, sem saber o que fazer. Eu mesmo pensei em descer, mas não tive coragem. Armamos os nossos arcos e flechas quando vimos a onça se aproximar de Olinto. O que será que aconteceu com Olinto? A gente só vai saber amanhã. Vamos lá para a nossa correção da atividade de língua portuguesa, página 147. A gente falou um pouquinho sobre a utilização do an e ão. Todo dia a mesma coisa, professor esquece de desligar o som. Vamos lá. Então eu pedi para vocês grifarem, né, as palavras funcionarão. Então, a gente tem aqui com ão, né? Funcionarão, transmissão, circulação, deverão, confirmação, ações, vacinação. E com an, a gente tem foram. E aí, ontem a gente conversou bastante, né? Que a gente observando aqui os verbos, né? Funcionarão no futuro, foram no passado, né? E a gente, então, entendeu aqui, né? Com essa atividade, e a gente vai reforçar aqui na aula de hoje, que a gente utiliza an quando é passado, pretérito, e ão quando é futuro. Quando a gente está falando de verbo, né? Quando é substantivo, a gente vai pelo som, mas aí é mais tranquilo. Aí, a gente tem aqui o finalzinho do texto. Nesse contexto, os zoológicos e o safari não exigirão ão, que é no futuro, né? Então, não é não exigiram, já tinha passado. Mas não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para a visita aos parques. Porém, recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença. Lembre-se que a vacinação é um direito de todos, mas além disso é um dever nosso como cidadãos, para evitarmos que o vírus transmitido pelos vetores silvestres chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. A gente percebe que esse texto, em sua maioria, ele está sendo escrito, tirando foram, né? Tem um verbo no passado, mas no contexto geral ele está sendo escrito para uma coisa que vai acontecer. São informações para quando for abrir o parque. Então, é coisas que vão acontecer futuro. Então, a maioria dos verbos nesse texto estão colocados em ão, que a gente está se referindo ao futuro. Leia os trechos abaixo, né? A gente já vai para a atividade de hoje, que é uma continuidade da de ontem. Leia os trechos abaixo. Mentira, a professora endoidou. Essa é a de amanhã. Então, a gente para por aqui. Esquece o que a prof falou. Já estou acelerada, já estou na aula de amanhã. A gente vai para a página 190. E hoje a gente vai falar de fábula. E amanhã a gente volta para lá. Na verdade, a 190 vocês já tinham feito com a Pro. É a 191. Ih, hoje a professora está perdida. É a 191. Que é a etapa 4, que eu já tinha falado, comparando as versões de uma mesma fábula. Então, a gente já falou bastante, né? A gente vem trabalhando esse gênero fábula. A gente tem um outro aqui, texto em que a gente faz esse tipo de comparação, que é o da raposa e das uvas, que aí vocês fizeram aqui a página 190, que são exatamente essas comparações desses 3 textos, né? Que são exatamente a mesma fábula,
escrita de maneira diferente. E aí a gente já falou, eu falei, a Profá falou também, a Profátima, que a característica da fábula, uma característica, que os animais têm vida, eles falam, eles pensam, eles conversam, né? Eles têm atitudes humanas, né? Que às vezes lá nas provinhas que vem para vocês, tem lá perguntando qual a característica humana tem um animal, que são coisas que não são do cotidiano ali do animal, mas que eles fazem nas fábulas porque eles estão imitando características humanas. Isso é um ponto muito importante da fábula. Outra característica da fábula, ela gira em torno de uma moral, que é um ensinamento. Ela quer te ensinar alguma coisa através dessa história. Isso pode estar explícito quando a gente tem a moral escrita aqui, por exemplo, no texto da Raposa e das Uvas, voltando um pouquinho, na última, a gente tem lá escrito moral, bem grande, aí está escrito a frase da moral. Nas outras duas, não está escrito moral, é implícito, mas ela tá no texto. Né? Vocês viram com as outras professoras que ela tá lá no texto, né? Não tá de uma forma lá, moral, destacada, mas a gente tem um entendimento quando a gente lê a fábula que ela tá querendo me passar aquilo, que nesse caso aqui era o desdém da raposa quando ela não consegue, né? E aí a gente tem um outro ditado popular que fala que quem desdenha quer comprar, né? E que é mais ou menos dentro desse contexto aqui da Raposa e das Uvas, que é quem desdenha quer comprar? Que é quem tá falando muito, fala mal, fala que não gosta muito de uma coisa. Na verdade, ela gosta, ela quer, mas ela não pode ter. E por isso ela fica falando mal, que é o caso aqui da Raposa da Uva, né? Ela viu a uva, ela queria muito a uva, mas quando ela percebeu que ela era incapaz de colher a uva, não queria estar verde mesmo, né? Então, isso a gente encontra nas três fábulas. E só que a gente tem uma que destaca essa moral e outras duas não. Mas a fábula ela sempre vai estar querendo ensinar alguma coisa. Então, quando a gente for fazer uma fábula, e a gente faria isso se a gente estivesse lá na sala, mas a gente vai fazer de uma forma diferente, o que a gente faria e não vai é em grupo, né? A gente vai fazer individual, mas a gente vai estar trabalhando isso. A gente geralmente tem aqui uma atividade que ela é em grupo, que é vocês montarem uma fábula. E aí, eu acredito que é muito mais fácil quando a gente quer montar uma fábula, né? A gente tem várias estratégias. É a estratégia que eu considero mais fácil. A gente pensar primeiro na moral. O que eu quero passar com essa fábula, né? O que eu quero dizer com essa fábula? Que ensinamento eu quero? Aí eu vou colocando os personagens e criando uma história. Por exemplo, eu quero ensinar que não pode brigar, tem que conversar. Então, aí, pensando nisso, como é que eu vou passar esse ensinamento? Então, eu vou contar uma historinha que tenha esse fundo. E aí, eu vou inventar personagens que brigaram, outros que conversaram, e aí deu certo para quem conversou, e quem brigou não conseguiu resolver a situação. Então, aí eu vou, em torno disso, estou dando um exemplo. Em torno disso, eu vou montar uma história. Então, para a fábula, fica mais fácil a gente pensar primeiro na moral, mesmo que a gente não coloque ela explícita, ou seja, que a gente não escreva lá moral, mas que a gente tem que ter esse ensinamento dentro da fábula, então eu tenho que pensar nisso. Depois eu vou criando personagens e vou criando como é que eu vou passar isso pro meu público, pro meu leitor, tá? Então vamos aqui. Acompanhe a leitura pro professor e fique bem atento. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar sua reserva de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo, estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando?
disseram as formigas e voltaram para o trabalho, dando risada. E aí, a gente vai ler uma segunda versão. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo para fora de sua cova para secar. Quando surgiu uma cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão eu gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastaste em cantar e a bailar, como se fosse comida saborosa a seu gosto, agora cante e dance. A gente consegue perceber lá na página 192 que essas histórias são a mesma. Há diferenças no modo de contá-la. E aí aqui tá pedindo pra gente conversar um pouquinho sobre as principais diferenças, tá? Versão 1. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo para fora de sua cova para secar, quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. Então aqui a gente vê que é a mesma coisa, contada de um jeito diferente, uma numa forma mais resumida e uma outra numa forma mais detalhada. Em seguida, leia o modo como as formiguinhas responderam ao pedido da cigarra nas duas versões. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Versão 2. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. E, finalmente, observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Ok? Então, a gente percebe que, assim, tem a mesma interpretação. Quando a gente lê, a gente entende a mesma coisa, né? Não entendo nada de diferente, mas estão escritas de forma diferente. E isso pode acontecer também, né? Principalmente em reescrita. Quando a gente conta uma história e pede para vocês escrever, cada um vai escrever, um de uma forma mais reduzida, outro de uma forma mais detalhada. Mas o que a gente não pode perder na reescrita? O contexto, né? Eu não posso tirar a história do contexto, eu não posso pular partes importantes, eu não posso mudar a história, eu não posso inventar um final diferente, eu tenho que estar dentro do contexto da história do que me foi passado. De repente eu não preciso escrever com as mesmas palavras. Tem aluno que consegue, né? Escreve ali na parte mais detalhada. E tem aluno que ele resume, mas nessa forma resumida, ele coloca as partes principais e me faz entender todo o texto, tá? Que é o caso aqui. A gente entende da mesma forma, mas são escritas de formas diferentes. 4. Converse, não vamos conversar com ninguém e anote, vamos só anotar. Ao reescrever essa fábula, quais partes você aproveitaria da primeira versão e da segunda versão? O que vocês escreveriam de maneira diferente? Então, vocês vão ler a fábula aqui e vocês vão colocar uma parte que vocês acharam bem interessante, que está escrita na primeira versão, da forma como foi escrita na primeira versão, e a parte que você achou interessante na segunda versão. A maneira como foi escrita, você achou que ficou melhor, tá? Então, vocês vão pegar uma frase que ficou melhor na primeira, uma frase que ficou melhor na segunda. E vão colocar na terceira questão, aqui na questão C, uma frase que não está escrito não é nem na primeira e nem na segunda, do mesmo jeitinho que está aqui, mas uma frase que tem o mesmo sentido, ok? Mas está escrito ali da maneira que vocês acharam que ficou melhor. Deu para entender? Então, acho que a terceira é mais complexa, eu vou repetir. Na terceira, vocês vão pegar uma frase qualquer daqui do texto, pode ser do primeiro, do segundo, tanto faz. Por exemplo, assim, ó, bom, vou pegar a última frase do primeiro. Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando?
Então, vocês vão escrever essa frase ou qualquer outra que vocês escolherem, mas da sua maneira, não da maneira que tá aqui e nem da maneira que tá na segunda, tá? Vocês vão pegar ali e vão escrever da sua maneira, ok? E aí a gente fecha aqui a atividade C. Se preparem aí, já vão pensando que essa semana a gente tem uma produção de fábula individual que vocês vão ter que mandar aí para o WhatsApp das professoras para a gente estar avaliando, tá? Não se esqueça que todas essas atividades que a gente pede aqui no vídeo e pede para vocês mandarem para o WhatsApp da professora, a gente avalia e ali a gente faz aí a composição da nota final do bimestre de vocês, para saber se vocês entenderam todas as habilidades que a gente está passando aqui. Vamos para a parte de matemática. Então, aqui na atividade 6.5, correção de ontem, né? A gente tem por que Pedro colocou 1 que está registrado na primeira linha? Eu já tinha falado ontem, lembra que a prof falou? Já dei várias dicas. É porque o 1 é uma dezena, então foi para casa da dezena. Era isso aqui a resposta, vocês escreveram. Aí lembra da fábula, vocês podem ter escrito de maneira diferente, mas que tem o mesmo sentido, tá certo. Como identificar essa etapa no procedimento de Juliana? O que a Juliana fez? Ela pegou aqui, lembra quando eu falo que ela soma a dezena aqui no... Tava 40, né? Ela colocou... Ela somou a dezena, que ela somou 30 mais 10, ficou 40. Na terceira fileira, 1.341. Aí ela soma a dezena aqui no 50, tá? Ela joga, em vez de 40, ela coloca 50 e separa a unidade. Então, ela soma a dezena com a dezena. Ela faz a mesma coisa. Ela joga a dezena para casa da dezena. Resolva as operações pelo procedimento que julgar mais interessante. Aí a Pro pediu para vocês fazerem os dois, né? E depois vocês podem colocar aqui nos comentários ou lá no WhatsApp que maneira você acha mais fácil. A tradicional, que é a de Pedro, ou a por decomposição, que é a de Juliana. Eu vou só passar os resultados e vocês conferem se tá tudo ok. Se você perceber que o resultado tá diferente, volta lá e refaz o cálculo, tá? Que às vezes esqueceram de somar as dezenas que subiram, né? Vamos lá. 651 A, B, 866, C, 1643, D, 5038. Vou repetir, tá? A, 651, B, 866, C, 1643 e D, 5031. Ok? E aí, na página 41, a gente tem algo bem parecido, né? Juliana comentou com Emerson algumas observações que ela identificou em adições e subtrações. Observe. 46 mais 95, 141. 141 menos 46, 95. 141 menos 95, 46. Isso estava lá na aula da semana passada, né? E aí, teve uma professora no centro de mídia que complementa. Semana passada teve uma no centro de mídia que ela fez esses cálculos, né? Por isso que eu falo que é importante a gente assistir. Ela fez esses cálculos lá também, que eu tava lembrando aqui alguma coisa que eu tinha visto, mas foi também no centro de mídias, né? Que ela explicou que ela chamou de prova real. Lembra disso lá do centro de mídia? Isso aqui é a prova real. Então, quando eu venho aqui e eu faço essa decomposição, essa subtração, quando eu tenho um total, se eu subtrair qualquer uma das duas parcelas, né? Eu vou ter a outra. Então, 141 menos 95, eu tenho 46. 141 menos 43, eu tenho 95. Certo? E aí, na soma, 235 mais 79 igual 314. 314 menos 245, 79. 314 menos 79, 235. A gente observa que tanto a prova real da soma quanto a da subtração, a gente faz a subtração, tá? Das parcelas. Com base nessas observações, ela propôs que determinassem os valores que devem ser colocados em cada quadrinho. Faça você também. Aí é bem fácil. Então, 96. Se eu tenho um total de 96 e uma parcela de 39, o que eu faço? Eu vou lá e diminuo. Então, no meio vai dar o resultado de 96 menos 39. Vamos fazer aqui 96
menos 39, ok? Então, eu tenho aqui, né, 9, eu não posso diminuir 6 de 9, porque é menor, né? Não tenho 6 balas, não posso comer 9, a professora sempre brinca assim lá na sala. Então, 16 menos 9, 7, ok? Aí, eu emprestei, né, uma dezena pra lá. Então, ficou 8, 8 menos 3, 57. Vamos saber se tá certo? Então, agora eu vou fazer a conta inversa, certo? 39 mais 57, que era o que estava pedindo aqui. 9 mais 7, 16. 16, eu deixo a unidade aqui, que é o 6. Coloco a dezena na casa da dezena lá em cima. Lembra lá da Juliana? E aí, eu faço 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Ok? Eu tenho os 96 aqui. Deu para entender o que é para fazer? Com o exemplo da Pro, vou tentar mostrar o que eu fiz aqui, o cálculo, fui fazendo e falando para vocês. Meus rascunhos. Eu falei que eu vou comprar uma louça. Ficou de ponta cabeça aqui. Aqui a gente tem o 39 e aqui a gente tinha o 96. O que eu fiz? Peguei o total e diminuí pela parcela. Então, 96 menos 39 deu 57. Coloquei o 57 aqui e fiz a conta inversa, que tá pedindo aqui, né? Então, eu tenho 39. É 39? Agora ficou de ponta cabeça pra mim aqui. 39 mais 57, eu tenho ali o total de 96, ok? Vocês vão fazer isso em todos. Amanhã eu dou o resultado. Por hoje é só. Fiquem com Deus e a gente se fala amanhã. Beijos!